Graça e paz, queridos. Nesse dia do pastor, agradeço a Deus o privilégio que tenho de trazer da palavra de Deus mais uma reflexão poderosa para o seu coração. O tema de nossa reflexão de hoje é vidas preciosas. O texto está em Atos dos Apóstolos, capítulo 20, versículo 24. Assim diz a palavra do Senhor. Mas em nada tenho a minha vida por preciosa, contanto que cumpra com alegria a minha carreira e o ministério que recebi do Senhor Jesus para dar testemunho do Evangelho da graça de Deus. Que Deus nos abençoe pela sua palavra lida neste momento. No contexto do texto que estamos lendo, vemos que Paulo chamou a Mileto os anciãos da igreja de Éfeso. Veja Atos 20, 17. Ele chama os anciãos para o encontro porque não sabia se tornaria algum dia a vê-los. Atos 20, 38. Foi um momento muito especial quando o apóstolo Paulo testemunhou do seu ministério para os pastores das igrejas. Paulo serviu ao Senhor com toda a humildade, diz a Escritura. Foram muitas lágrimas e tentações. Paulo enfrentou todos os desafios do ministério para o qual foi chamado. Veja Atos 20, 19. Ao compartilhar sobre as ciladas que lhe sobrevieram, Atos 20, 19, Paulo deixa claro que o Espírito Santo já o havia alertado e preparado para esses desafios terríveis. Atos 20, 23. Por isso, Paulo compartilha a sua própria experiência e alerta aos seus liderados que lobos ferozes penetrariam no meio deles e não poupariam o rebanho. Atos 20, 29. Pior ainda, Paulo disse mais, entre eles mesmos se levantariam alguns homens que torceriam a verdade a fim de atrair para si discípulos. Atos 20, 30. Deus nunca prometeu vida fácil quando convidou seus pastores para o exercício do ministério pastoral. Graças a Deus pela vida de Paulo, que anunciou a palavra por toda parte. Veja, desde Jerusalém aos arredores até o Ilírico, a Ásia, Europa, Paulo nunca deixou de pregar o Evangelho de Jesus Cristo. Confira lá Romanos capítulo 15, verso 19. Aqui, sendo açoitado, ali, apedrejado, mais à frente traído, lá adiante, abandonado, Paulo nunca deixou de cumprir com fidelidade o ministério que recebeu do Senhor. Atos 20, 20 e 21, Atos 20, versículo 27. Paulo tornou-se o líder desses irmãos através do seu exemplo. Ele dizia, em tudo o que fiz, mostrei-lhes que mediante trabalho árduo devemos ajudar os fracos. Atos 20, 35. As ações de Paulo foram orientadas sempre pelo Espírito Santo de Deus. Ele chega a dizer que, compelido pelo Espírito Santo, estava indo para Jerusalém sem sequer saber o que aconteceria com ele naquela cidade. Atos 20, 22. Com dedicação e afinco, Paulo cumpriu bem o ministério que o Senhor o confiou. E o ministério era simples, dar testemunho do Evangelho, da graça de Deus. Atos 20, 24. Paulo não considerava a sua vida preciosa, mas considerava sim precioso cumprir o seu chamado, indo e pregando o Evangelho, de Damasco a Jerusalém, Jerusalém a Tarso, de Corinto a Atenas até Roma. Paulo gastou-se a favor das almas perdidas e da preservação dos irmãos. Foi um ministério ímpar, digno de uma vida preciosa aos olhos de Deus. Preocupado com os futuros ministros da igreja, Paulo exortou-lhes para que cuidassem de si mesmos e da igreja de Cristo. Atos 20, 28. Tanto bispos quanto a igreja foram comprados com o precioso sangue de Jesus Cristo. Por isso, merecem tanto cuidado. Ao despedir-se deles, Paulo entregou os seus ministros a Deus e a palavra da sua graça, pois Paulo sabia que somente pela palavra seriam edificados e receberiam sua herança entre todos os que são santificados. Atos capítulo 20, versículo 32. Foi impossível não chorar
Quando lemos Atos 20, 37, encontramos aqueles pastores e líderes e anciãos chorando quando se viram obrigados a se despedir de um ministro tão relevante e de uma pessoa tão preciosa quanto o apóstolo Paulo. Uma vida preciosa cumpre, com certeza, com alegria, o ministério que recebeu do Senhor. No dia do pastor, que Deus nos abençoe. Nós, como igreja, somos gratos pela vida de nossos ex-pastores. Agradecemos a Deus a vida de Arthur Beriadeter. Agradecemos a Deus a vida de William Edwin Etzminger. Agradecemos a Deus a vida do pastor José Nigro, do pastor Otis Pendleton Maddox, do pastor James Jackson Taylor, do pastor Duque Policarpo de Carvalho, do pastor Ricardo Petruski. Agradecemos a Deus a vida de Axel Frederico Anderson. Agradecemos a Deus a vida do pastor José de Souza Marques. Agradecemos a Deus a vida de Florentino Rodrigues da Silva, do pastor Clifton Aires Bacher, do pastor Antônio Molnar. Agradecemos a Deus a vida do pastor Antônio Dutra Júnior, do pastor Israel José Pinheiro. Agradecemos a Deus a vida do pastor José Nietzsche Pinheiro. Agradecemos a Deus a vida do pastor José Gonçalves Figueiredo Filho. Agradecemos a Deus a vida do nosso querido e saudoso pastor Belardim de Amorim Pimentel e do amado e dócil pastor José Laurindo Filho. Pastores que passaram por esta igreja e com suas vidas preciosas marcaram este ministério e fizeram da igreja o que ela é hoje. Um feliz dia do pastor, um excelente domingo, um dia de bênçãos para você, para a sua casa e para toda a sua família e que Deus a todos abençoe.